Sejam bem-vindos ao vídeo 2 da nossa série sobre cálculo. Este vídeo será focado sobre funções elementares e como a adição de variáveis e constantes podem afetar em seu gráfico. No vídeo passado vimos que para cada domínio existe um contradomínio, ou seja, para cada valor que colocamos em x, recebemos uma resposta em y. Você já deve estar familiarizado com o plano cartesiano, onde o eixo y tem o nome de ordenada e o eixo x tem o nome de abscissa. Porém, os nomes são muito estranhos. Então vamos simplesmente deixar por x e y. Para graficar uma função, devemos ter um valor para x e um para y. Digamos, por exemplo, que para x igual a 1 temos um y igual a 3. Podemos também abreviar essa notação em forma de coordenada, ficando entre parênteses. À esquerda, o número de x e à direita, o número de y, ficando xy. Como em nosso caso, x é igual a 1 e y é igual a 3, escrevemos desta forma. Este valor é um ponto no plano cartesiano. Para achar esse ponto é bem simples. Ande no eixo x à direita em uma unidade e ande no eixo y para cima em 3 unidades. E pronto, temos um ponto. Se fizermos isso para todos os pontos, teremos o gráfico de uma função. Vamos começar pela reta. A reta é representada por f de x igual a x mais b, onde a é seu coeficiente angular e o b diz o ponto no eixo y. Mas por que eles têm esses nomes? Vou mostrar duas retas sendo desenhadas ao mesmo tempo, onde a vermelha é f de x igual a x e a azul é f de x igual a 4x. E perceba a diferença. Perceberam como a função em azul está mais angulada? Isso ocorre pois seu coeficiente angular a aumentou. Agora, para visualizar o efeito de b, irei usar f de x igual a x em azul, f de x igual a x mais 1 em vermelho e f de x igual a x mais 2 em verde. O efeito da constante, e isso eu digo em todas as funções, é subir ou descer o gráfico. Depende do valor da constante. Como podemos ver, o x mais 2 subiu em 2 unidades. Se fosse x menos 2, ele teria descido em 2 unidades. Isso acontece pois quando x é igual a zero, sobra somente a constante. Logo, y é igual a constante quando x é igual a zero. Se não existir constante, y é igual a zero quando x é igual a zero. A função x² é a mesma coisa que a função x que multiplica x, pois elevar ao quadrado significa multiplicar ele mesmo duas vezes, o que nos deixa y com nenhum valor negativo, pois todos sabem que um número negativo que multiplica por outro negativo resulta em um positivo. As constantes em x² funcionam da mesma forma, ela locomove em unidades ou para cima ou para baixo. Bom, o efeito que o x sozinho tem na função é locomover para a direita ou à esquerda a função. Se x for positivo, ele locomove para a esquerda, se x for negativo, ele locomove para a direita. Vou demonstrar isso usando f de x igual a x² mais x em verde, f de x igual a x² menos x em vermelho e f de x igual a x² em azul. Mas qual é o efeito de multiplicar x²? E se eu quisesse dividir por 2? Vamos graficar para analisar melhor. As funções são f de x igual a 2x² em verde, x² dividido por 2 em vermelho e x² em azul. Vimos que se eu multiplicar a função, afunilamos ela, e ao dividirmos, abrimos a função. Ao graficar f de x igual a menos x², sua concavidade é voltada para baixo. Já sabemos muito sobre os impactos de adicionar variáveis ou adicionar constantes em nossas funções. Em relação à função cúbicas, apenas vale ressaltar que tem um formato parecido com ao quadrado, porém, quando se trata de números negativos, é retornado valores negativos para y. Vejamos no gráfico f de x igual a x ao cubo. Isso acontece pois, se multiplicarmos um número negativo por outros dois números negativos, teremos número negativo. Em outras palavras, menos com menos dá menos. Primeiro eu gostaria de fazer uma reflexão sobre o número 4 elevado a 1. Se multiplicarmos o 1 por 2, temos um número ao quadrado, ou seja, um número que multiplica ele mesmo. Mas, e se dividirmos o 1 por 2? Pergunta meio estranha, mas pense um pouco sobre se ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Elevado a 1 é o próprio número? Elevado a 1 meio seria a mesma coisa que pedir qual o valor que multiplicado
por ele mesmo nos retorna o número 4. Sim, você já escutou isso antes. Essa é a definição de raiz quadrada. Agora vamos ver como é sua função. Importante notar como não existe raiz quadrada de número negativo. Então, essa função terá apenas números positivos. Seguindo a mesma lógica de elevar o 4 a 1 meio, dando sua raiz quadrada, se elevarmos 8 a 1 terço, teremos só raízes cúbicas. Vejamos seu gráfico. Importante ressaltar que para a raiz cúbica existem valores negativos para y. Vocês com certeza já ouviram falar sobre módulo, correto? O módulo de um valor é representado por raiz quadrada de x ao quadrado. Veja bem, se você tem menos 4, elevando ele ao quadrado temos 16, e tirando a raiz de 16 temos 4. Assim, vemos que o módulo de menos 4 é 4. Vamos graficar a função modular. Ela reflete o que está à direita no eixo y no lado esquerdo do eixo y. Isso serve para todas as funções. Veja, por exemplo, a função modular de f de x igual a x. E para finalizar, a função 1 sobre x. Queremos falar mais sobre no próximo vídeo. Aqui está seu gráfico.